Rodrigo Hinojosa, o que é a poesia? És poesia a razão da minha vida. Do inverno tu és a brisa mansa, és a ave que voa e só descansa quando ao filho no ninho dá comida. És manhã ao nascer tão colorida, sob o claro do sol que se projeta. És fruteira que nasce tão completa, que dá sombra, madeira, casca e fruta. És poesia e oração que Deus escuta no silêncio do grito do poeta. És a brisa no céu dos cantadores, bafejando uma estrofe de saudade. És um misto de sonho e de verdade que alivia demais as minhas dores. És um sonho de quadro multicores, ilusória e real e tão concreta. Profecia maior de um profeta ecoando no oco de uma gruta. És poesia e oração que Deus escuta no silêncio do grito do poeta. És poeira de estrada de sertão. És passada de burro de cigano, que ao passar deixa o rastro pelo chão. És a água que tem num cacimbão, um sorriso de boca analfabeta, que a tristeza da seca não afeta o sorriso da boca da matuta. És poesia e oração que Deus escuta no silêncio do grito do poeta. Estamos iniciando agora mais um episódio do programa Além das Palavras. E hoje tivemos a honra de ter como abertura do nosso programa essa participação do podcast nordestino, juntamente com o poeta Rodrigo. E hoje, para o nosso bate-papo, nós vamos conhecer um pouco sobre o Diego. Oi, Diego, tudo bom? Olá, boa noite. Agradeço o convite e a oportunidade. Estou muito feliz em receber o Diego aqui no programa. O Diego é um escritor e ele vai conversar um pouco aqui comigo, compartilhar suas escritas, um pouco da sua história de vida. Diego, para iniciar o nosso bate-papo, fala um pouco sobre quem é o Diego. Eu sou artista visual, sou poeta, psicólogo, sou de São Vicente e eu gosto de utilizar a arte, né, para expressar minhas perspectivas, meus pensamentos, né, sobre vida, cultura, existência, afins. Entendi, Diego. E nos dias de hoje você atua na área da psicologia ou somente como escritor? Tá. Eu atuo na área da psicologia, né, realizo atendimento online, clínico. Também trabalho em clínica que atende público de crianças e jovens autistas, né? E a arte, ela acaba, por mais que seja uma produção muito frequente, ela acaba entrando mais num segundo plano. Entendi. Então você atua como psicólogo e mais que nas horas vagas que você se dedica à escrita? Isso, foi sempre dessa forma. Eu trabalho desde os 17 anos e comecei como menor aprendiz. Comecei trabalhando na área do transporte, não tem nada a ver com arte nem psicologia, mas trabalhei nessa área durante muitos anos e foi ter um emprego, né, foi o que me possibilitou ter maior liberdade para poder produzir, investir nas minhas artes, né, na minha poesia, na minha produção de artes visuais. Então é por aí, eu vou encaixando a arte ali onde dá na rotina. Entendi. E em qual momento que a arte chegou assim para você? Você era criança ou já foi depois da vida adulta? Em qual momento que você começou a escrever e também a realizar esses trabalhos com artes visuais? Tá. Eu sempre digo que eu fui uma criança que só não deixou de pintar e desenhar, né? Porque geralmente criança pinta, desenha e a gente cresce, vira adulto e deixa um monte de coisa boa para trás. Então, eu sempre desenhei, eu fui compreendendo um pouco o meu trabalho né, de desenho, pintura, enquanto um trabalho artístico, lá por volta dos meus 16, 17, 18 anos. Tem um marco nesse período assim da minha vida, que é o falecimento da minha mãe. É algo que muda muita coisa em mim, na minha vida, e aí eu passo a me buscar. Esse impacto, né, desse momento triste faz com que eu acabe tendo que me buscar um pouco mais profundamente e tentar me entender quem eu sou.
E aí é onde entra o meu trabalho com desenho e com a pintura. Então a arte, ela te abraçou no momento Sim. em que você precisou. Exatamente. Minha mãe, ela era uma pessoa muito sensível, muito acolhedora, muito amorosa comigo. E aí quando eu me vi sem ela, assim, foi aquele baque, né, que é o de perder uma mãe. Então foi nas artes visuais e também ali eu estava começando a escrever algumas coisas. Foi nesse processo que eu fui buscando expressar, né, desaguar meus sentimentos. Foi por aí. Entendi. E em qual momento você começou a compartilhar a sua escrita e a sua arte? Porque geralmente as pessoas começam a escrever, mas muitas guardam para si. E aí tem aquele momento que vai lá e a pessoa compartilha a sua arte. Com você foi assim ou já foi espontâneo? No mesmo momento que você começou a escrever, já compartilhou com alguém? Nossa, é interessante pensar nisso, porque eu sempre fui uma criança muito tímida. Mas acho que eu fui, no processo de juventude, eu fui sendo um pouco mais amostrado. E aí eu sei que eu desenhava, algo que atravessou muito o meu processo criativo nesse período em que minha mãe faleceu foi a música. Na verdade, eu começo a escrever letras de música e depois eu vou para a poesia. No momento que minha mãe faleceu, tinha músicas ali que me tocavam, que me sensibilizavam. E aí eu via tanto certas músicas que eu comecei a ficar com a melodia na cabeça e escrever minhas próprias coisas. E aí foi onde eu comecei a escrever letras de música, assim, e depois eu fui para o processo de escrita poética. Que para mim tem poucas diferenças, mas enfim, né, segmentando dessa forma. Então, acho que foi um pouco por aí. Sobre circular meu trabalho, eu lembro que teve um Ocupa Parque aqui em Cubatão, realizado pela galera dos coletivos que tem aqui do teatro, 302 e outros coletivos. Foi um evento assim de uma proposta de sarau, tinha a banda, e eu tinha alguma proximidade indireta, e eu falei, quero levar minhas artes, quero levar minhas coisas, e foi aí a primeira oportunidade. Foi o primeiro lugar, a primeira vez que eu peguei meus trabalhos e pendurei num varal assim para expor. Na época eu acho que eu ainda não tinha o meu primeiro zine, que é o Hipocondria, é esse aqui. Que ele nasceu um pouco desse desejo mesmo, eu ocupei um espaço, achei massa, me comuniquei, eu falei, eu quero encontrar um caminho para veicular minhas poesias. Foi onde eu fui para essa autoprodução aí de fanzine. Entendi. E mesmo você sendo morador de São Vicente, você encontrou o primeiro espaço para compartilhar aqui em Cubatão. Sim, e isso faz com que Cubatão seja muito especial para mim de verdade, porque eu não sei, acho que processos da vida, talvez eu por ser um pouco tímido demais também, eu sempre tive essas inseguranças assim de ocupar certos territórios. Eu não lembro exatamente o que me trouxe para Cubatão, mas acho que eu tinha um conhecido de uma banda, e aí eles foram participar dessa programação que eu comentei, e aí eu falei, quero ir também, vou, né, fui com a cara e a coragem, vim e foi uma experiência maravilhosa, e desde então tive proximidade com a galera daqui, que produz arte e cultura, assim, de forma fenomenal, né, de se admirar mesmo, então foi esse momento, assim. Entendi, Diego. Agora a gente vai ter que dar uma pausa, porque nós vamos para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Fundada em 1993, a Perfecta se constituiu ao longo desses anos em uma empresa moderna que oferece soluções práticas e economicamente vantajosas em diversas áreas de sua atuação. Com ênfase em projetos e serviços de engenharia, construção civil, predial, industrial, dragagem e preparação de mão de obra especializada, a Perfecta se notabilizou em seu segmento. Trabalha em parceria com o cliente, conhecendo as suas necessidades e visa a satisfação absoluta dos serviços prestados. Sediada em Cubatão, adota como regra um alto padrão de qualidade, seguindo as normas de padrões de saúde, segurança e meio ambiente, para um bem-estar social e desenvolvimento sustentável.
As equipes de trabalho são treinadas constantemente de acordo com o perfil exigido, com o compromisso também de alcançar a excelência e inovação. A Perfecta acompanha as constantes mudanças de mercado e busca oferecer ainda tranquilidade aos clientes na execução administrativa de seleção e recrutamento de recursos humanos. Eficiência na gestão de contratos garante o sucesso de mais de 20 anos no mercado de prestação de serviços. Perfecta, a solução em projetos, comércio e serviços. Estamos retornando agora do nosso intervalo para a gente continuar esse bate-papo maravilhoso. Diego, você estava falando que o seu primeiro espaço onde você pôde se expressar, né, com a sua arte foi aqui em Cubatão e por isso você ama a cidade. O que te trouxe para poder expressar essa sua arte aqui? Foi porque talvez você fosse um pouco tímido no seu município? Ou foi por alguma amizade mesmo que você chegou aqui? Como que foi isso? Eu conhecia um cara que tinha uma banda. Sim. E aí eu acompanhava ele, assim, nesse início de trajetória da banda dele. E aí eu fiquei sabendo desse rolê que ele ia participar, então fiquei sabendo da divulgação, acho que entrei em contato com a galera da organização, pô, quero levar minhas artes e tal. E aí rolou, assim, e foi massa. Eu não sabia de manifestações ou organizações, programações culturais em São Vicente, feita pela galera independente, né, pela galera que faz a cena cultural descentralizada ali da região. E aí foi um encontro muito feliz, assim, porque eu vi que é uma galera independente, uma galera que é do teatro, é da música, é de outras manifestações artísticas e culturais, teve maracatu. Então, assim, foi um encontro muito feliz e que me encheu de gás, assim, para continuar ocupando os espaços e buscar outros lugares, em São Vicente mesmo, em Santos. Foi esse o início. Legal. Diego, e qual foi o primeiro momento que você fez o seu primeiro livrinho? Como que é o nome mesmo? É Hipocondria. Ele foi feito em 2016. A ideia do título é muito de uma questão que eu tinha na época, sim, dessa paranoia de achar que eu tinha alguma coisa em mim que estava errada, essa coisa bem hipocondríaca de achar que eu estou com alguma doença, alguma questão assim. E acho que, né, psicologicamente falando, a questão da sexualidade tem aí alguns atravessamentos de culpa, por aí. Mas o meu primeiro zine eu fiz nesse sentido, assim, de querer levar minhas poesias para os lugares, querer que as pessoas conhecessem, né, para além de slams, né, que você vai em um slam, participa, mas da pessoa poder adquirir mesmo, essa aqui é minha poesia, o zine, estou vendendo num valor assim de baixo custo só pela impressão. E aí eu peguei um Word, organizei, digitei, peguei uns desenhos meus da época, coloquei, anexei também e foi assim. Legal. Então esse modelinho de livrinho tem o nome de zine. Isso. O fanzine, ele é uma produção, ele é um formato, sim, de produção. Ele basicamente, o nome, né, o termo em inglês é fanzine, Fanatic Magazine, né, é revista dos fãs. Nasce lá, se eu não me engano, acho que Inglaterra, alguma coisa assim, ou Estados Unidos, não lembro agora exatamente. E é um formato apropriado pelo movimento punk, né? Já existia, mas o movimento punk se apropria e vem o boom dos zines, né? Na época do movimento punk, a galera utilizava muito para fazer divulgação de shows, às vezes manifestações, coisas do tipo. Então o zine também foi tomando essa proporção não só de divulgar shows, falar das bandas, etc., mas também de ter um papel político. Então eu descobri esse formato. E é um formato super acessível, porque assim, você faz por conta própria, com os materiais que você tem acesso, né, dentro das suas possibilidades, e você não fica restrito a um mercado, a uma indústria, uma editora que vai ali regular, que vai ali avaliar se o teu trabalho é relevante ou não para merecer uma publicação. Então você vai por conta própria, você imprime, xeroca. A gente fala que é um formato literário independente, marginal.
autônomo. Entendi, que legal. É interessante porque muitas vezes as pessoas têm poesias, crônicas, essas coisas, e não têm acesso a uma editora e nem, vamos dizer assim, financeiramente, porque para poder publicar um livro com a editora, né, tem um certo custo que a pessoa tem que arcar, certo? Exato, e foi muito daí que veio a ideia de eu produzir meu zine, porque eu queria muito veicular as minhas poesias, só que eu não tenho nenhum escritor na família, não tenho nenhuma pessoa que é artista e vive de arte, eu sou uma das primeiras pessoas a se formar numa universidade, então eu não tinha esse repertório para entender como é que se chega nesse lugar. Sim. Então acho que isso também, essas restrições, né, não ter essas referências por perto, fizeram com que eu tentasse romper, né, essa bolha, enfim, dessa forma, né, através da produção independente, que aqui no Brasil ela é uma cena muito forte e que vale muito a pena as pessoas conhecerem e se apropriar delas também. Muito legal, gostei muito, me interessei bastante saber um pouco sobre esse tipo de trabalho. Você conseguiria compartilhar um pouco do que está escrito nesse seu primeiro zine? O primeiro... Tem algo assim especial que você gostaria de compartilhar com o nosso público? Algo que realmente chamou a atenção? Tá. Ele tem... Deixa eu ver... Bom, tem um poema que se chama Da Cor do Sertão. Minha boca queima a pimenta ardente, meus olhos marejam a sequidão dos meus amores falidos, e meus dedos tremulam a incerteza dos meus caminhos. Eu cerro os punhos, furo a orelha, deixo o cabelo crescer. Afago minha cadela, junto tartarugas, ainda alimento minhas sanguessugas e até acho às vezes que preciso mais delas do que elas de mim. Não faço mais profecias, não finjo mais a alegria e ainda carrego o mesmo amor. Nem sempre eu busco respostas, me comprazo mais nas linhas tortas, eu não preciso de nenhuma conclusão. Meu pai é Minas, minha mãe é Bahia e eu sou da Cor do Sertão. Nossa! Amei. Você sabe que eu sou nordestina, né? Sim. Então, tudo que fala do sertão eu já estou amando. Gostei muito da sua poesia. O que você quis transmitir através dessa poesia? O que você quis compartilhar? Meu pai é mineiro, ele vem do interior de Minas Gerais, de Águas Formosas, e a minha mãe ela vem do interior da Bahia. E ambos, né, em tempos diferentes, vieram de suas regiões, como muitos migrantes, né, do Brasil, para fugir de situações precárias, né, fugir da fome. Minha mãe vem com 10, 9 anos de idade, meu pai ele já vem com uns 18 anos em busca de trabalho realmente, né, buscar uma vida melhor. E essas histórias, né, esse meu passado, né, de onde vem meu pai, de onde vem minha mãe, me atravessam muito. Então acho que foi um dos poemas assim em que isso deságua. Entendi. Nosso bate-papo está muito legal, mas a gente vai ter que fazer mais um intervalo. Daqui a pouco retornamos. Fundada em 1993, a Perfecta se constituiu ao longo desses anos em uma empresa moderna que oferece soluções práticas e economicamente vantajosas em diversas áreas de sua atuação. Com ênfase em projetos e serviços de engenharia, construção civil, predial, industrial, dragagem e preparação de mão de obra especializada, a Perfecta se notabilizou em seu segmento. Trabalha em parceria com o cliente, conhecendo as suas necessidades e visa a satisfação absoluta dos serviços prestados. Sediada em Cubatão, adota como regra um alto padrão de qualidade, seguindo as normas de padrões de saúde, segurança e meio ambiente, para um bem-estar social e desenvolvimento sustentável. As equipes de trabalho são treinadas constantemente de acordo com o perfil exigido, com um compromisso também de alcançar a excelência e inovação. A Perfecta acompanha as constantes mudanças de mercado e busca oferecer ainda tranquilidade aos clientes na execução administrativa de seleção e recrutamento de recursos humanos. Eficiência na gestão de contratos garante o sucesso de mais de 20 anos no mercado de prestação de serviços. Perfecta, a solução em projetos, comércio e serviços.
Ao detentor dos caminhos e do próprio caminhar, caminhando vai se abrindo a estrada que devo trilhar. Enquanto eu estiver comigo, saberei por onde andar. Nossa, muito bom. Diego, e essa poesia é de um livro da sua autoria? Sim, o Mangue Urbano é a minha primeira publicação, né, em editora oficial. Foi pela editora Patuá, que é uma editora de São Paulo. O Mangue Urbano, né, é um livro que ele nasce a partir de um projeto até um pouco maior do que o livro, que é o projeto Propágulo Literário. É um projeto que foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, em São Vicente, e que teve como objeto principal a publicação do meu livro, mas, como contrapartida, realizar um circuito de oficinas de escrita criativa, produção de zine, publicação dos zines de outras pessoas e um festival de lançamento, né, um festival de lançamento coletivo desses zines, do meu livro. Então é um projeto bem bacana, que a gente está chegando inclusive na segunda edição, né, dia 18 agora a gente encerra essa etapa da segunda edição do projeto. E o projeto Propágulo Literário, ele ocupou, né, algumas regiões aí de São Vicente, né, tanto a área continental quanto a área insular, para a gente realizar essas oficinas, né, e a partir das pessoas que participam das oficinas, a gente vai desenvolvendo ali com elas o trabalho autoral delas, elas produzem o próprio zine e aí o projeto custeia, né, financia ali a impressão na gráfica desses fanzines. Que legal. E esses que você está na mão faz parte dos que serão lançados ou são todos seus? Tem alguns meus, né? Tem A Saliva do Fogo, que é de 2022, que antecede o livro O Mangue Urbano. Eu fiz um mini-zine falando um pouco sobre o projeto, né? Que se chama Propágulo Literário, que é o nome do projeto. E, em primeira mão, digamos assim, tem esse meu novo zine, o Vertigem. Ele estará no lançamento coletivo do próximo sábado, em que, além de mim, outras 11 pessoas vão publicar seus fanzines a partir do projeto que, desta vez, é pela Aldir Blanc, né? A primeira edição foi pela Lei Paulo Gustavo, em São Vicente, e, dessa vez, a segunda edição é a Aldir Blanc. Nossa, que legal. E, assim, através desses recursos, você está conseguindo dar voz, né, para essas pessoas que muitas vezes não têm acesso, né, para chegar, por mais que o zine seja algo simples, tem pessoas que mesmo assim não teria como fazer isso por conta própria, digamos assim. Qual é a importância dessas leis de incentivo, na sua opinião, para poder dar esse espaço para essas pessoas? Elas são fundamentais, porque fazer cultura, fazer arte no Brasil é muito desafiador, né? Todos nós sabemos disso. E a partir do momento em que há esses editais de cultura e que é aberta a possibilidade da população civil, né, concorrer e poder ali acessar esses recursos para produções culturais artísticas, isso é transformador. Nesse meu projeto, como eu quis, na primeira edição, publicar o meu livro, O Mangue Urbano, eu tinha que ter uma contrapartida. E aí foi nesse processo que eu fui me encontrando numa proposta coletiva mesmo, né? E que transformou tudo. Porque quando eu descobri o que eu queria fazer do projeto como um todo, ele cresceu, ficou maior do que o próprio livro. Tanto é que a gente está chegando na segunda edição. E aí o que eu mais quis, tanto na primeira edição quanto na segunda, foi que as pessoas tivessem possibilidade de se ver nesse lugar de literatura, que é um lugar tão elitista, tão distante, tão inacessível. E como eu comecei pelo zine, e deu muito certo para mim veicular as minhas primeiras publicações, eu achei que seria um formato muito bacana, porque eu não só garantiria a publicação desses materiais, como conseguiria mostrar para as pessoas como elas mesmas podem produzir, podem encontrar maneiras de imprimir. Então, eu penso que um projeto cultural ele tem que devolver para a sociedade aquilo que a gente, enquanto artista e produtor cultural, está conseguindo obter a partir das políticas públicas. Então, se eu tive acesso a um recurso para publicar o meu livro, nada mais justo eu redirecionar também esse projeto para que outras pessoas possam ocupar esse espaço.
Entendi. Muito legal mesmo. E já tem data marcada para esse lançamento coletivo? Tem, é neste sábado, dia 18/10, a partir das 15 horas até as 20 da noite, lá no Parque Cultural Vila de São Vicente. A gente terá apresentação de maracatu, apresentação musical, slam e também o lançamento coletivo dessas 12 obras publicadas através de fanzine. Então tá uma festa muito bonita. A primeira edição o pessoal curtiu muito, reverberou bem, positivamente, e sábado a gente estará lá aguardando. Aberto ao público? É aberto ao público, é gratuito. Estaremos ali na praça pública, no Parque Cultural Vila de São Vicente, é só chegar. E se alguém que está em casa quiser te encontrar nas redes sociais ou algum e-mail, telefone para contato, como que é? Tem o meu Instagram, é um pouquinho complicado, as pessoas acham. Meu nome é Diego com Y. Meu Instagram é Diego_Ogeide, que nada mais é do que Diego ao contrário. Ah, que legal. Para facilitar ou não, o projeto também tem um próprio perfil do Instagram. Sim. O perfil é Propágulo Literário. A palavra não é muito comum, né, propágulo, mas encontrando dá para saber um pouco mais de informação sobre o projeto. A gente vai deixar anotado aqui na tela, vai passar as contas do Instagram. Legal. Diego, foi muito bom o nosso bate-papo de hoje, gostei muito de te conhecer, de conhecer o projeto, que é um projeto que dá voz para as pessoas, para os escritores, principalmente iniciantes, né? Sim. Que consegue dar essa voz, esse acesso para poder compartilhar a sua arte. Agora, para poder finalizar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público que está nos acompanhando? Que ocupem os espaços. A arte, ela é uma possibilidade de você se encontrar, de você ocupar os lugares, de você transformar as coisas. Então, ocupem esses espaços. Tem aí políticas públicas, tem projeto, a gente tem que ir atrás e coletivamente fazer, né, da arte esse lugar em que a gente possa se reconhecer, né, enquanto povo, enquanto coletivo, né, e nessa relação de território compreender qual que é a nossa identidade, né? Sim, é verdade, muito importante. Diego, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso programa e com certeza vão chegar pessoas interessadas para poder ir lá conhecer melhor esse trabalho, né? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua publicação e por dar essa voz, né? Ajudar a esse recurso chegar exatamente onde ele precisa chegar. Muito obrigada por tudo, parabéns pelo trabalho e até a próxima. E para você que está aí nos acompanhando, muito obrigada pela sua companhia. Agora estamos encerrando o nosso programa e até o próximo episódio.